coisa que eu quero perguntar para você: toda vez que começa um novo ano, a gente se pergunta: será que você está satisfeito com a sua vida? Será que você está satisfeito com a vida que você tem levado? O que está faltando para a sua vida ser melhor? Se você olhar para o passado, será que tem coisas que você poderia ter feito e não fez por preguiça? Ou porque algumas distrações tiraram você do propósito, do foco que você determinou que em 2022 você teria em Deus, mas você não teve? Talvez você colocou outras prioridades diante daquilo que verdadeiramente era essencial, né? Como às vezes a gente cuida tanto do trabalho e descuida da saúde. E aí a gente, quando no momento que a saúde nos falta, o trabalho não pode nos socorrer. A gente começa a levar a vida no piloto automático e vai esquecendo daquilo que realmente é prioridade. Mas o passado não dá para voltar mais. E mesmo que você tenha cometido com erros, que em 2023 você aprenda com todos eles. Todos eles a gente pode tirar algum ensinamento para a nossa vida. E a parábola do semeador, ela é ensinada por Jesus. Ele estava pregando na praia e tinha uma grande multidão para ouvir Jesus falar. E Jesus muitas vezes usava parábolas que eram formas de explicar uma verdade de uma maneira simples e compreensível para pessoas simples. Ele explicou e ele contou a parábola do semeador, mas ele só explicou a revelação para os seus discípulos. Muitas vezes você vai ouvir a palavra, ser pregada, mas para que a sua revelação se abra, você precisa estar próximo a Jesus. Eu sempre digo que ele não tem filhos favoritos, mas ele tem filhos que preferem estar com ele. Então prefira estar com ele para que o seu entendimento se abra. E aí, através dessa parábola do semeador, ela é ensinada por Jesus para mostrar as diferentes formas como o evangelho é recebido na vida das pessoas. Ela está registrada nos 3 evangelhos, nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. Mateus 13, o Marcos 4 e o Lucas 8, os 3 vão retratar a parábola do semeador. Então, quando ele entrou no barco, a multidão ficou de pé. Ele começou a explicar que cada terreno corresponde a um homem. A palavra é a mesma, a semente é a mesma, porém muda o terreno, muda a forma como as pessoas recebem a palavra. Cada terreno corresponde a um homem. E o que é determinante não é simplesmente você ouvir, escutar a palavra, mas é a capacidade de compreensão. Então, quando ele está descrevendo os tipos de terra, porque a semente é a mesma, a palavra é a mesma para todos vocês, mas cada um de vocês vai ser uma terra diferente. Pode ser que seja alguma área da sua vida que seja uma terra estéril. Pode ser que em algum momento da sua vida você já foi uma terra frutífera e parou de frutificar. Podem ser áreas da nossa vida, como podem também ser fases da nossa vida. Mas o que é determinante é a capacidade de compreensão. E a sua reação à semente é que vai determinar se o evangelho vai frutificar na sua vida ou não. O problema não está na palavra, está na terra que está recebendo a palavra. E é isso que Jesus queria explicar aqui. Então, quando ele começa a descrever os tipos de terra, ele ressalta, ouve, mas não compreende. Compreender é ter um entendimento amplo, é absorver aquela palavra na sua vida de forma plena. Então, a primeira semente ele vai explicar no Mateus 13, 19. Ele explica o que é essa semente que caiu na beira do caminho. Em Mateus 13, 19, ele disse assim: quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não compreende, aí a compreensão, não somente escutar, veio o maligno e arranca o que foi semeado no seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Ele diz que Satanás vem logo e arranca aquela semente. Essa terra corresponde a um coração insensível à palavra de Deus. Talvez em algum momento você já foi essa terra.
Talvez algum momento antes de você aceitar Jesus verdadeiramente, alguém passou e lançou uma semente. Mas logo vem o diabo e ele faz o quê? Ele come a semente. Ele é a ave de rapina que leva a semente embora. Por quê? Porque a pessoa não tem compreensão da palavra. Eu não sei se já aconteceu com você, de você pregar a palavra para alguém e a pessoa se incomodar, a pessoa começar a se coçar, a pessoa sair de perto de você, a pessoa ficar totalmente incomodada com a sua presença. Por quê? Porque é como uma semente que caiu à beira do caminho. Ela não entrou naquele coração. A ave de rapina veio e tirou, e a pessoa começa a ficar perturbada com a sua presença, com as suas palavras. Ela se incomoda com você. Ela se incomoda, e a gente vê muito, né? Muitas pessoas se incomodando com a palavra, criticando quem está pregando, né? Incomodado com aquilo. Por quê? Porque a ave de rapina vai e leva a semente embora. Eu lembro uma vez que eu estava no estabelecimento, era um salão, e eu estava com uma moça, e aí essa moça estava conversando comigo sobre Jesus, e tinha uma moça sendo atendida do lado por outra pessoa. E ela estava falando sobre Jesus, e falando sobre o amor de Deus, e falando como Deus é maravilhoso, como Deus é lindo. E eu ouvindo aquelas palavras, aquela revelação, e confirmando, eu falei, é verdade. E a mulher do lado começou a torcer o nariz. Eu falei, ela vai manifestar daqui a pouco, né? Pensei comigo, né? Já pegar meu óleo ungido aqui na bolsa. E ela começou a se contorcer, assim, se incomodar com aquilo, né? Porque, gente, o salão é um ambiente que você ouve todo tipo de conversa, e às vezes não são conversas pesadas, nada edificantes. E nós estávamos falando sobre coisas bonitas, sobre milagres de Deus, e a pessoa começou a se incomodar de uma forma que ela olhou para a pessoa que estava me atendendo, e a pessoa que estava me atendendo falando uma palavra tão bonita, e eu assim, confirmando, realmente Deus está falando com você, que coisa linda, né? E ali a gente sentindo a glória de Deus. Mas a terra, à beira do caminho, a ave de rapina estava ali tirando a semente do coração dela. E aí ela disse para a pessoa que estava me atendendo, meu Deus, você não cala a boca. Do nada. Você fala demais, falou para a menina. E eu falei assim, pois eu gosto que você fale mesmo, porque eu quero ouvir. É tão lindo quando a gente ouve coisas boas e edificantes e de Deus. Continua falando, porque eu estou amando. Aí a outra cliente começou a se estribuchar. Continua, porque está lindo. Porque ela queria destruir a menina que estava me atendendo, né? E eu falei, continua, porque Deus está falando. Então tem esse tipo de terra. Tem esse tipo de terra que é beira do caminho, que a ave de rapina vem e leva a semente, não entra a palavra, não tem compreensão da palavra. Então logo vem o diabo, logo vem o inimigo e consegue arrancar aquela semente, porque não houve compreensão. A segunda semente que Jesus explica está no verso 20 e 21 do Mateus 13. Ele fala que o que foi semeado em pedregais, ou em terreno rochoso, é o que ouve a palavra e logo aceita com alegria. Ele gosta do que ele está ouvindo. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. E quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Vem uma perseguição, a pessoa já não aguenta. Diferente do primeiro, que é um coração insensível, esse é um coração impulsivo, age pela emoção, chora, já recebe com alegria, glória a Deus, que palavra linda, que palavra maravilhosa, oh glória, e posta, né? E enche aquele vaso de azeite, só que quando ele sai da igreja, o óleo acaba, porque o vaso está todo rachado e ele não conserva o óleo. É aquela pessoa que chora, mas não muda. Aqui ele está falando da pessoa que é impulsiva, que age na emoção. Logo depois que a emoção passou, ele volta para a velha vida. Não tem mudança de vida. E evangelho sem mudança de vida não é evangelho. Se você continua a mesma pessoa, com as mesmas práticas, você não nasceu de novo. Você está sendo uma terra estéril.
Por quê? Porque essa terra ela estava cheia de pedras, ou seja, ela tem pouca duração. É uma fé momentânea. E essas pessoas, parece que elas levam a vida na superficialidade. É como se você ligasse o piloto automático, né? É como se você... E a tecnologia tem contribuído muito para isso. A gente tem sido uma presença ausente na vida das pessoas. É só corpo físico. Você está lá numa reunião, né, com a família, e a gente tem que se policiar, né, com o uso do celular, porque você vai chegar, está todo mundo no celular. Você ficou 2 horas do lado da pessoa, você não trocou uma palavra com ela, você está o tempo todo ali, a sua vida está no piloto automático, está na superficialidade. Você não está estabelecendo relacionamentos profundos com ninguém. E aí, quando você falta ao evento, ninguém percebeu que você não veio na igreja, ninguém percebeu que você não veio no jantar, ninguém percebeu que você não está presente, porque você é só um corpo ali. Quando você está presente, aproveita aquelas pessoas que estão ali, porque a gente não sabe se elas vão estar ali amanhã. Você deixou de falar, você deixou de abraçar, você trocou aquela presença por um telefone. E é isso que às vezes eu falo para o meu filho. Eu falo: filho, aproveita sua mãe, seu pai, porque quem não tem mãe sabe o quanto dói. Mas às vezes você tem um pai, tem um filho, e você está fazendo a mesma coisa. Então está tomando café da manhã? Seja presença. Aí a pessoa se vai desse mundo, ninguém chorou, ninguém sentiu falta, porque a pessoa não está mais na terra. Ela está vivendo um mundo, ela está dentro de uma bolha. Ela não é presente, está no culto, se entrega, se lança. Jesus, se eu voltar agora, eu quero subir, eu quero comer cada palavra. Esquece o que está lá fora. Esquece. Se concentra na palavra. Por quê? Porque a gente precisa ter relacionamentos profundos. E hoje as pessoas estão vivendo na superficialidade com Deus. É uma fé superficial, é uma fé só de Instagram, é uma fé só de rede social, é uma fé só de palavras, mas não tem mudança. Logo recebe com alegria, mas a pessoa não se aprofunda em nada. Já viu aquela pessoa que uma hora ela te exclui da rede social, depois ela te adiciona, ela te exclui de novo, ela te adiciona de novo, ela te exclui de novo? Fala, o que essa pessoa quer, gente? Comecei um curso, glória a Deus, começou a faculdade de quê? De administração, glória a Deus. Aí você vai falar um ano depois com a pessoa: e aí a faculdade de administração? Não, desiste, a administração não é para mim não. Ano que vem eu vou começar moda. Mas não tem nada a ver com administração. Ano que vem eu vou começar moda. Ah não, estava muito difícil. Porque isso aqui serve também para a vida profissional. Que aquela pessoa que recebe com alegria começou no trabalho, mas vem, como Jesus disse aqui, que vem o calor. Ela não aguenta, porque ela não tem raiz profunda, não tem foco. E aí você fala com ela, daqui 3 anos, ela já fez 4 cursos e não terminou nenhum. Ela começa as coisas e não termina. Começou a estudar piano, não, pulou para o violão, não, pulou para o violão, pulou para a sanfona. E não sabe tocar nenhum, porque ela não dá continuidade em nada, ela muda o tempo todo. E a gente precisa sim passar por uma constante mudança, mas a gente precisa construir as coisas. Ela muda de igreja toda hora, cada ano ela está numa igreja, cada ano ela está no pastor, não firma raiz em lugar nenhum, não para em emprego nenhum, não para em lugar nenhum, porque não firma raiz. Por quê? Porque o primeiro calor ela não aguenta, o primeiro desafio na empresa ela não aguenta. Por quê? Porque não tem raiz, porque caiu no meio das pedras. E aí é sobre essa terra, a terra impulsiva. Ela aceita Jesus 50 vezes no culto. Quantas vezes o pastor fizer um apelo, ela aceita, mas ela continua igual. E muitas vezes, algumas áreas das nossas vidas, a gente está vivendo superficialmente. E saiba, igreja, uma vida superficial com Deus não pode nos sustentar nos dias maus. Quem não firma a raiz, não suga nutriente. O evangelho não é emoção, o evangelho é fé. Não é barulho, é quebrantamento. Não é só intensidade, é constância.
não é raso, é profundo. Nada se concretiza, por quê? Porque você está em cima do muro e o dono do muro é o inimigo. Não decidir também é uma decisão, saiba disso. Muitas pessoas, elas começam algo e não conseguem terminar, não conseguem ter compromisso com nada, em nenhuma área da sua vida, nem com ninguém. Às vezes a pessoa mesmo na vida sentimental está tão acostumada a ser cortejada por todas as pessoas, tantas pessoas, que ela não quer ter aliança séria com ninguém, e a vida dela está passando. Por quê? Porque é o excesso de oferta ilusória e a falta de foco no que é real. Está faltando foco na realidade da sua vida que está passando, enquanto você está distraído na superficialidade. E hoje o que tem de gente rasa, superficial, que você não consegue trocar uma palavra profunda, uma palavra interessante, é só futilidade. A gente precisa ter Deus nas nossas vidas. Então saiba que a pessoa que não faz compromisso com ninguém, com nada, está pulando de galho em galho, de relacionamento em relacionamento, saiba que Deus tem um projeto único para você. Não é de você pular de galho em galho, Ele tem um projeto único na sua vida. Então, quanto maior for a árvore, mais profunda precisam ser as suas raízes. Se você quer crescer, quer ter as coisas com Deus, primeiro você tem que começar a crescer para onde? Para baixo. Diminua para que ele cresça, se aprofunda com Deus. Por isso que ele diz que a gente vai crescer como o cedro do Líbano. Quando ele tem somente 5 centímetros de altura, é pequenininho. Ele tem raiz de 1,5 metro de profundidade, porque ele vai ser gigante. E às vezes Deus nos prova, por quê? Porque você vê, eu já tive árvore lá em casa que ela cresce tão rápido, no primeiro vento ela capotou. Ela cresceu com uma beleza, ficou alta. Falei, meu Deus, que árvore boa, que árvore top, cresce tão rápido, olha que lindo. Na primeira tempestade ela caiu. Mas aquela árvore que demora, que é profunda, que tem relacionamento com Deus, que tem vida de oração, é ruim por quê? Porque você não vê. Eu estou buscando, eu estou renunciando e não estou vendo nada lá, o irmão que não serve a Deus. Olha como que ele está grande, olha como que eu estou pequenininho, nem brotei. Mas porque Deus, Ele dá raízes profundas para quem Ele quer dar algo grandioso. Como é que você vai comportar algo grandioso se você não tem raiz profunda? Por isso a gente precisa crescer no profundo com Deus. Quanto maior a árvore, mais profunda é a raiz. Então a gente precisa estabelecer profundidade nas nossas amizades. É só um migo de rede social, gente. Rede social não é vida real. Porque na hora da sua dor de barriga, quem é que vai estar do seu lado? Se você não tiver profundidade com ninguém, ninguém vai te socorrer. Porque a gente tem que estabelecer profundidade. Se você tem profundidade com Deus, ainda que todo mundo vire as costas, Deus não te deixa sozinho. Jamais. Mas você tem que ter profundidade com Deus. A instabilidade da sua fé é porque a sua terra está cheia de pedras. Pedras que sufocam a promessa e não deixam a palavra crescer na sua vida. Às vezes, pecados, traumas, feridas. Então, feridas que doem, mas nós precisamos deixar Deus mexer nessas pedras. Porque são as pedras que não estão deixando a semente entrar e ela estabelecer raízes profundas. E essas pedras às vezes é raiva, ira, inveja, o pecado, todos os sentimentos que são ruins e que são pedras, traumas, dores. Você fala, eu não consigo ser séria com ninguém, ter aliança com ninguém, me firmar em trabalho, me firmar em relacionamento, me firmar em igreja, me firmar em nada, porque tem pedras aí. Às vezes tem traumas, feridas que você precisa deixar Deus remover da sua vida, para te libertar. Para que você comece a ser a terra que recebe a semente. E às vezes Deus permite que doa como nunca, para não doer nunca mais na sua vida. Então deixa Ele remexer as pedras. Deixa Ele remexer as pedras. Às vezes, igreja, as árvores que você vê como essa, que caíram
por causa do vento, é porque a raiz é oca, a raiz não é profunda, ou porque ela está oca, ou porque ela não teve poda. E às vezes a gente não tem profundidade no relacionamento, no trabalho. A gente nunca cresce em nada, porque a gente não veste a camisa do lugar. A gente não coloca o nosso coração ali. Deus fala, tudo que você fizer, faça o seu melhor, faça com o seu coração, como você fizesse para Deus. Que pessoa profunda. Se ele faltar, todo mundo vai sentir a falta dele. Cuidado para você não faltar no trabalho e as pessoas perceberem que você não faz diferença ali. Isso é triste. Não é, rapaz, que a pessoa faltou e a gente deu conta? Vamos mandar embora. Não, peraí, eu cheguei, tô aqui. Não, mas eu chego, aquela funcionária vem lá e traz um cafezinho, e dá um bom dia, um sorriso, e já traz uma palavra. O que você precisa? Eu estou pronta, sou proativa. Precisou? Olha aqui, está pingando aqui o ar, a irmã já está com um pano ali atrás, ali não precisa falar, irmã. A irmã está lá conversando, irmã. Um está acabando em água ali, o que você quer? O pano. Aí fala, meu Deus, é a mesma coisa que não ter a pessoa ali. Eu estou ali no ambiente de trabalho, eu estou lá conversando, eu estou lá trabalhando, eu estou lá ajudando, estou vendo que as pessoas estão precisando, estou ali me esforçando. Sente falta. No meu trabalho, é uma característica minha, eu sou rápida. Eu não sei fazer as coisas devagar. Se eu fizer, e aí você fala, você errou porque você fez rápido. Se eu fizer devagar, eu erro mais. Porque eu não foco. Aí a pessoa fica falando comigo, eu fico fazendo devagar, eu me perco. E aí eu faço rápido, eu fico ali, ó. E eu sempre levo comida. Sempre levo bolo, gordice, eu chego com chipa para todo mundo. Eu sou dessas. Eu sempre chego, eu falo, eu vou ganhar esse povo na barriga, né? Aí é engraçado que quando eu tiro férias, as meninas me ligam, eu falo, Karen, elas me chamam de Karencita. Karencita, nós sentimos uma falta sua, da rapidez. E principalmente a gente quer dizer para você que a gente está com fome. Porque ninguém leva nada, gente. Passa o dia inteiro lá, fala, gente, e se a barriga doer? Vamos? Aí tem uma colega, não, mas eu levei melão, mas o melão sempre volta. O mamão sempre volta. Ninguém quer o melão, gente. Ninguém quer comer melão à tarde, né? Ninguém. Gente, trouxe melão, né? O melão. Aí a minha amiga fala, poxa vida, ninguém comeu o melãozinho. Ninguém comeu meu melãozinho. O melão voltou. Eu falo, come o melão para você dar um susto no seu estômago, né? Ninguém quer o melão. Eu falo, gente, vamos levar uma coisa que sustenta, né? E aí eu sempre faço isso e chamo todo mundo lá e o pessoal adere à moda, né? Vamos trazer. Porque elas falam, você faz falta, cara, porque a gente fica com a fome quando você está de férias, amiga. Muita fome. Né? Então a gente tem que ser presença no lugar, sabe? Agradável. Vê que está todo mundo para baixo, vou lá comprar uma coca, um bolo. Vou lá levar. Esse tempo eu fiz isso com uma pessoa. Passei no trabalho dela e ela falou assim, eu tô com uma fome, mas uma fome. Eu falei, você tá com fome? Então tá bom. Aí eu saí de lá, falei pro meu esposo, eu falei, vamos passar ali, comprar um bolo, uma coca, vamos levar um pastelzinho para ela e um bolo para todas as colegas comerem, saborearem, né? Vamos fazer isso? Vamos. Aí eu cheguei lá, falei, chegou o SAMU. Tem bolo, tem comida. Aí o pessoal ficou todo encantado, feliz, comeram o bolo, se alegraram, tiraram foto. E uma das pessoas falou, né? Falou assim, nossa, quando aquela pastora chegou aqui, me deu uma vontade de chorar, eu fui pro banheiro para chorar. Sabe, a gente pensa assim, meu Deus, eu tô aqui nesse lugar, eu não posso passar na vida das pessoas em branco, eu quero levar semente comigo. Eu quero deixar uma semente aonde eu passar. Eu não quero passar despercebida no lugar. Não que você quer chamar atenção, não é isso. Passar despercebida no sentido de você se compadecer das pessoas. Ajudar a pessoa a carregar uma sacola. O Anderson esses dias foi tirar o lixo de casa. Aí o rapaz da frente, ele, oi, como é que você tá? Tudo bem, meu querido?
O Anderson que conhece os vizinhos lá, porque eu quase não saio, eu só saio dentro do carro já, né? E o Anderson conhece todo mundo. Aí ele falou, tudo bem, meu querido? E o Mateus pegou isso, quando ele era pequenininho, o meu portão de grade, dava para ver lá fora, ele ficava ali no portão, assim, 5 aninhos, né? 4 para 5 anos, ele estava lá, eu falei, você está escutando o Mateus conversando? Com o que ele está conversando? Aí vamos lá ver, chegamos lá, ele, ô vizinha, vamos para o culto. Ah é? Hoje que é a sua igreja? Vamos lá, vamos para o culto, conversando, nem sabe o endereço da igreja. E ele, vamos para o culto, conversando com a vizinha, né? Aí teve um dia que foi engraçado, que a gente foi reformar nosso sofá e o caminhão chegou lá e o Mateus tinha um sofazinho. O sofazinho dele estava todo rasgado. Aí de repente eu olho no caminhão, tá meu sofá e o sofazinho do Mateus. Daí eu falei, moço, quem mandou você colocar esse sofá? O menininho. Ele falou que é para reformar o sofá dele. Eu falei, você foi enganado por um menino de 5 anos? Aí eu fiquei com dó, deixei reformar. E ele se relacionava com todo mundo. Aí uma vez ele chegou uma pessoa, né, um amigo nosso, e precisava desabafar, estava muito triste. Falei, eu preciso desabafar. Aí eu falei, Mateus, fica lá no seu quarto, tá bom? Distrai lá um pouquinho que a mamãe e o papai tem que conversar com o rapaz, tá bom? Tá bom, mãe. E o rapaz chorava. E o Mateus doido para ir na sala. Aí de repente ele abre a porta e vem na sala. Oi? O que você quer, filho? Aí ele sentou do lado do rapaz. Ele não é de fazer isso. O Mateus não é muito de toque, né? De muito abraço com pessoa que ele não conhece. Ele é carinhoso com a família. Ele sentou, fez um carinho no rosto dele, falou assim, você aceita um cafezinho? Aí eu falei, você sabe fazer café, Mateus? Ele queria ajudar, ele queria oferecer alguma coisa, que ele viu ele chorando. Aí ele começou a fazer carinho nele. Você quer um cafezinho? Você quer? Eu vou oferecer um cafezinho para você. E aí voltando ao Anderson, levando o lixo, ele falou, como é que o senhor está? O senhor está bem? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque meu pai faleceu. Ai, seu pai faleceu, meus sentimentos. Aí já falou com ele, já chamou ele para vir no culto, falou, já vou te mandar um link, uma palavra para te levantar, para te fortalecer. A pessoa não perde tempo nem tirando o lixo de casa, né? O pastor André que é desses, às vezes ele some, a Carol fala, onde está o André? Vou olhar na câmera, está lá evangelizando alguém, entendeu? Não precisa de microfone. A gente não pode passar despercebido na vida das pessoas. A gente tem que ser presença, mas principalmente, se você levar Jesus, o ambiente vai mudar, as pessoas vão mudar, você vai começar a ser presença ali naquele lugar, e você vai fazer muita falta. Que o dia que alguém precisar de alguém, o primeiro que vão lembrar vai ser do seu nome. Jesus também age dessa forma. Lembra daquela pessoa? Ela é terra frutífera, traz para cá. É uma pessoa que todo mundo quer ter perto. É uma presença alegre no jantar. Vamos chamar o fulano para passar o Natal comigo, mas ele nem é meu parente. Mas quando ele está, o ambiente está alegre, ele ajuda, ele conversa, ele traz coisa gostosa para a gente comer. Ele é presente, ele tem relacionamentos profundos. A superficialidade vai fazer de você raso com todo mundo, até com seu filho. Fala, sua mãe não está em casa o dia inteiro, seu filho nem percebeu, porque nem trocar uma palavra com ele você não troca, principalmente quando eles vão entrando na adolescência. E a gente tem que ser presença, porque essa infância deles agora não foi como a nossa, que a gente brincava mesmo. E a gente precisa oferecer isso para eles, presença, relacionamento, isso fortalece. Então, as árvores que elas caem por causa dos ventos, você pode ver que às vezes tem árvore que tem cimento em volta, que eles colocam aquela calçada, e o cimento ele não segura nada. A pessoa tem aparência de forte, mas é só casca. E a gente vê ali aquele evangelho que não muda a vida da pessoa. A pessoa colocou só um cimento ali, vai dar um vento, você vai cair, porque o cimento é só uma casca. E ela, ao invés de ajudar a árvore, ela atrapalha a árvore.
É um evangelho sem espaço na sua vida. Por quê? Porque está cheio de pedras impedindo o evangelho de crescer. Mas se você tem sido superficial no seu relacionamento com Deus, só vem na igreja de vez em quando, só ora de vez em quando, só busca de vez em quando, só fica crente de vez em quando, começa a ter raiz com Deus e tira as pedras que estão atrapalhando a sua vida de frutificar, em nome de Jesus. A terceira terra, lá no 22, disse assim: e o que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra. Esse aí já ouve, ele é diferente. No segundo, o evangelho é recebido com alegria, mas ele não tem espaço porque está cheio de pedras. Quanto ao que foi semeado aos espinhos, é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. O que é isso? É um coração muito ocupado com as coisas dessa vida. Está ocupado demais para a igreja, está ocupado demais para orar, está ocupado demais. Aí fala, é pecado trabalhar? Não é pecado trabalhar. É pecado estudar? Não é pecado estudar. Mas você tem que entender a ordem de prioridades na sua vida. Onde está Deus, onde está a família, onde está seu ministério? Não tem lugar. Por quê? Porque é uma pessoa que ouve, mas está muito ocupada com as coisas dessa vida, não consegue compreender prioridades. Então ela é como se fosse um espinho que sufoca a palavra. E o espinho é aquela coisa que dói para a gente tirar, é doloroso tirar espinho. Não sei se você já entrou espinho no seu corpo, dói demais tirar, mas tem que tirar. É muito tempo na internet, é muito tempo conversando fiado, é muito tempo com coisa que não edifica. É muito tempo para os outros, pouco tempo para a família. É muito tempo para os amigos, pouco tempo com Deus, pouco tempo com a palavra. Porque está muito ocupado, eu não posso, eu tenho que correr, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que acontecer. Se eu não trabalhar, não vai cair do céu não. Ai, Jesus, Ele não fala para você não trabalhar, mas quem fala isso é um pecado, sabe por quê? Porque você só está trabalhando porque Deus está te dando saúde. Você só está trabalhando porque Deus te deu o ar para você respirar. Você só está trabalhando porque Deus está permitindo. Então nunca fale isso, se eu não fizer, Deus não vai fazer, porque Ele faz. Inclusive te parar. Então a gente nunca deve falar isso. A gente tem que trabalhar sim. Aí Jesus vem e fala assim: está vendo as aves do céu? Elas não plantam. Contudo, o nosso Pai que está no céu não deixa faltar alimento para elas. Está vendo? Os lírios do campo, eles não costuram roupas, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Qual de vocês pode acrescentar 1 centímetro sequer à sua altura? Não pode. Então ele começa a fazer uma comparação. Por que você está ansioso com o dia da manhã? Por que você está preocupado com o dia de amanhã? Se as aves não plantam, contudo o Pai não deixa faltar o alimento para elas, você não acha que você vale muito mais do que as aves? Por isso ele diz: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o reino é em primeiro, o reino. As coisas não vão ser acrescentadas nas nossas vidas. Se a gente buscar as coisas primeiro, o reino não é acrescentado. A gente busca primeiro o reino, para que as coisas sejam acrescentadas. A gente tem que... E aí no 23 ele fala da terra boa, que recebe a palavra e frutifica. A terra boa é aquela que acolhe a palavra como projeto. Deus, a palavra é meu projeto de vida. Aí é diferente. É a terra que abraça a semente. É onde Deus tem espaço, é onde Deus tem prioridade, é onde Deus participa. E eu quero falar sobre um texto da Bíblia que fala a respeito disso. Então, como eu expliquei, isso pode ser áreas da sua vida
como pode ser também fases da sua vida. Alguma área da sua vida você está sendo superficial. Alguma área da sua vida o diabo está levando a semente. Pode ser que alguma área da sua vida você está se preocupando demais com a prioridade errada. Ou pode também ser uma fase da sua vida e você deseja ser a terra boa. Deus, Ele diz que para a gente conhecer o reino, a gente tem que nascer de novo. Então a gente pode se tornar uma terra boa, se a gente deixar o Espírito Santo trabalhar no nosso coração. Então eu quero citar um texto para que você compreenda isso e que vai englobar essas 4 fases, esses 4 tipos de semente, que fala sobre a mulher cananeia. Esse texto está em Mateus 15, 22. Os cananeus eram povos inimigos dos judeus, o povo de Deus. Não falavam a mesma língua. E essa mulher era cananeia. E ela tinha uma filha que estava terrivelmente endemoniada. E ela não tinha o que fazer, porque era algo espiritual. Assim como às vezes você tem na sua casa um problema insolúvel. E é triste você viver com um problema angustiando, amargurando o seu coração. E aí ela ouve falar de Jesus e o que ela faz? Ela sai do comodismo. Ela sai e ela adorava outros ídolos. Então ela deixa os seus ídolos que traziam possessão para sua filha. E ela busca ajuda. E é assim que a gente tem que fazer. Se tem uma área da sua vida com um problema insolúvel, você tem que buscar Jesus. Você tem que sair da sua zona de conforto, orar mais, buscar mais, pagar o preço, que Deus vai prover. E aí ela sai da zona de conforto, ela adorava ídolos, e a sua filha estava com demônio. E o que ela faz? Ela rompe as suas crenças para ir atrás do Messias. Primeira fase, ela venceu a ave de rapina. Ela tinha uma ave de rapina lá na casa dela, na filha dela. Mas a semente um dia chegou e ela ouviu falar de Jesus. Ela vence a primeira fase. Na segunda fase, quando ela chega para falar com Jesus e ela clama por socorro, ela clama por ajuda. No Mateus 15, 22. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Então seus discípulos aproximaram-se e pediram-lhe: manda essa mulher embora, porque vem gritando atrás de nós. Segunda fase. O terreno rochoso. Ela busca Jesus. Ela fala com Jesus, ela pede socorro e Jesus não dá uma palavra sequer. Quem é você diante do silêncio de Deus? Se você for o superficial e um terreno cheio de pedra, de orgulho, logo a semente vai morrer. Ela não vai conseguir aprofundar a raiz. E muitas vezes Deus nos responde com silêncio. Não porque Ele não nos ama, mas porque Ele está operando uma libertação na nossa vida. E você vai entender através desse texto que mesmo diante do silêncio de Deus, mesmo diante do desprezo de Jesus aparente, de não responder nada. Imagina você falar com uma pessoa e você ser ignorado, dói demais. E os discípulos: mestre, despacha essa mulher, manda embora essa mulher. Ela não deu ouvido porque estavam falando. Por quê? Porque a gente não deve olhar para o homem, a gente deve olhar para Jesus. Foco na pessoa certa. Não é o desprezo das pessoas que vão me fazer parar. Ela não deixou de seguir o mestre.
está demorando, não deixa de seguir o mestre. Rompa as pedras, rompa o seu eu. Eu não vou sair daqui enquanto eu não conversar com Jesus. Eu vim aqui e eu quero resposta. Ela estava determinada. Não é qualquer pedrinha que vai me parar. Eu quero ouvir Jesus. Eu quero falar com Ele. Se for a terra 2, o primeiro espinho, a primeira pedra, ai, doeu. Ele me ignorou, pois eu vou embora seguir meu caminho. Mas ela persevera. Então, mesmo quando Deus estiver em silêncio na sua vida, saiba que Ele está projetando algo grandioso para você. Saiba que quando Ele está em silêncio, Ele também está trabalhando na sua vida. E aí ela rompe a superficialidade e não parou. Tira essas pedras daqui e eu vou continuar. Não vou sossegar. Ele ficou quieto, mas eu vou de novo. Eu vou continuar. Eu confio no meu Deus, eu vou continuar orando. E essa passagem dificilmente se prega, por quê? Porque é uma passagem que não é bonita para quem não tem compreensão. Porque geralmente é aquilo que você quer ouvir, mas tem muitos textos que Jesus vai falar aquilo que as pessoas não querem ouvir. E aí ela rompe a superficialidade. Quem é superficial não aguenta o silêncio de Deus. Deus não falou que vai fazer, que não vai fazer. Eu não sei ainda, mas eu creio. E aí, a fase 3, espinho. Ela tira as pedras da superficialidade. Não é um silêncio que vai me parar. Aquela pessoa hoje não estava de boa comigo, eu não vou terminar minha amizade por causa dela não, porque meu relacionamento com ela é profundo. Ela teve um dia mal, perdoa, porque eu tenho profundidade. Não é qualquer coisa que me abala. Acho que meu amigo não está bem, eu preciso conversar com ele. E aí ela continua, só que aí vem um espinho, porque quando ela continua, lá no 23 para o 25, 24, passa 24, aí 24. Ao que Jesus replicou: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha que resposta. Eu não vim para você. Eu fui enviado para as ovelhas de Israel. Ela era cananeia. Olha que espinho. Olha que resposta difícil de ouvir. Eu não vim para você. Eu fui enviado para ovelhas. Jesus, aqui ele está ensinando algo para ela e para os seus discípulos. E você vai entender. Por quê? Jesus, ele chama os seus filhos, os seus discípulos, aqueles que ouvem a sua palavra, de ovelhas. E os cananeus, eles adoravam cachorros. E eles eram chamados de cachorros, porque eles adoravam cachorros. Assim como para a gente não é ofensivo que alguém te chame de ovelha. Se alguém te chamar de ovelha, você não vai se ofender. Por quê? Porque você tem um contexto dentro da palavra. Então Jesus chamava o seu povo, ele os compara a ovelhas. Só que os cananeus eram adoradores de cachorros, de outros deuses, inclusive o cachorro. Então chamavam ele de cachorrinhos. E aí, diante dessa resposta, quando Jesus fala assim: eu não vim para vocês, eu não vim, ela rompe o espinho próximo. E o que ela faz? A mulher chegou e adorou de joelhos e disse: Senhor,
ajuda-me. Olha que coisa linda quando Jesus não dá a resposta que você espera. Deus, Ele sempre responde oração. Nem sempre Ele atende da forma que você quer. Às vezes a gente vai ouvir um não de Deus. Não para esse trabalho, porque eu tenho um trabalho melhor para você. Não para esse projeto seu, porque eu tenho um projeto melhor para você. Eu disse não aqui, porque eu tenho algo muito maior para a sua vida. E o que você faz quando vem um não? Quando vem um espinho, uma frustração, aquilo que você esperava, você vira as costas para a sua fé. Mas ela não. Ela dobrou os joelhos e adorou a Deus. Ela rompeu o espinho. O irmão veio aqui lutando com câncer e adorou a Deus, vencendo o espinho, crendo no milagre. Mesmo que o médico diga que ainda tem um câncer, eu te adoro, Senhor. Eu espero em Ti. Não é um espinho que vai me parar. E ela adora mesmo Ele dando essa resposta que ela não esperava. Às vezes Ele não respondeu, e quando Ele responde aquilo que você não quer ouvir. Você orou pelo trabalho, Ele te tirou do trabalho. Você orou por esse relacionamento, Deus tirou essa pessoa da sua vida, porque Ele respondeu a sua oração e você não entendeu. Porque quem saiu não era para ficar. Ela rompe o silêncio, ela rompe a superficialidade, ela rompe o espinho e adora Deus, mesmo não vindo para mim. Eu adoro, mesmo sem entender, eu te adoro, Deus. Mesmo que o Senhor tenha dito não para a minha oração, eu te adoro, Senhor. Mesmo que as coisas não tenham saído como eu planejei, eu te adoro, Senhor. Eu te adoro, porque ela aprendeu a lutar pelo seu bem mais precioso, a sua filha. Que está em jogo a sua salvação, é sua vida com Deus, que custou o sangue de Jesus. Não é um não, e não é uma resposta diferente da que eu esperava que vai me parar. Vem um espinho. Deus ensina sobre uma adoração incondicional. E aí, quando ela adora Deus, vem uma resposta pior ainda. Não sei se você já sentiu isso. Parece que eu estou buscando, está piorando, está estreitando, a fornalha está aquecendo mais ainda. Ao que Jesus responde: não é justo tirar pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Ele estava mostrando ali, ensinando para os seus discípulos, que Ele não faz acepção de pessoas. Ele veio para os judeus, mas o povo que não era judeu, no caso nós, os gentios, recebemos a sua palavra e o adoramos também. Ele estava ensinando para os seus discípulos ali através daquela mulher. E o que Jesus ensina aqui? Ele falou assim: não posso tirar o pão da mesa e dar para o cachorrinho. Na segunda resposta, ela rompeu a superficialidade e adorou Deus quando Deus fica em silêncio. Ela adorou Deus quando Deus deu uma resposta diferente do que ela queria. E ela adorou Deus quando Deus ali a libertou, ensinando para ela prioridade. Como assim, pastora? Não é pesado chamar de cachorrinho? Não, porque os cananeus eram chamados de cachorros. E ela chamou de ele chamou de cachorrinho, lembrando a ela quem eram os deuses dela. Ele chama os seus de ovelha. Os judeus eram ovelhas, os cananeus eram cachorros. E ele falou: não posso tirar o pão da mesa e dar para os cachorrinhos.
Olha como Jesus é profundo na libertação, e ele estava ensinando aquela mulher sobre prioridade. Por quê? A filha dela estava endemoniada, e aquele demônio entrou naquela casa por alguma porta. Alguma porta foi aberta para o demônio entrar na vida dos seus filhos. Alguma brecha não foi fechada. Algo foi aberto para que aquela menina ficasse possessa dentro de casa. Às vezes falta a presença verdadeira da mãe, do pai. Às vezes é um lar construído na superficialidade, é um lar de religiosos que vão ao culto, mas é uma casa sem oração, sem milagre, sem vida com Deus, sem testemunho. É uma vida superficial com Deus. E aí o demônio entrou na filha dela por alguma razão, por alguma brecha, que a Bíblia não fala. Mas não é normal ter uma filha endemoniada dentro de casa. E aí quando Jesus fala isso para ela, ele está ensinando sobre prioridade. Não é certo você tirar o pão da mesa e dar para os cachorros. O que Deus está falando? Quem você está priorizando? Quem está ficando com o pão e quem está ficando com o resto? Quem fica com o seu melhor tempo e quem que fica com o resto do seu tempo? Quem que está com a sua melhor força e quem está com o resto da sua força? Quem você está cuidando? A sua família que te ama e faz por você? Ou você está preocupado com os de fora que não estão nem aí para você? Quem é que você se preocupa em agradar? É os que cuidam de você? Para quem você dá o pão? Para os que estão à mesa ou para os cachorros? Você tira o pão da mesa daquele que você devia dar o seu tempo para Deus, a sua atenção para a sua família, a sua dedicação para as coisas espirituais, a sua dedicação para os seus filhos, para as pessoas que cuidam de você, que te amam. Essas pessoas, você tira o pão delas, você tira a sua prioridade delas e prioriza os cachorros. O que são os cachorros? Os outros deuses, chamados de cachorros porque adoravam cachorros. As coisas desse mundo, os prazeres desse mundo, as pessoas que não têm aliança com Deus. O seu pão está sendo para elas. O resto para Deus. O pão é para balada do domingo. De manhã eu vou sambar o dia inteiro e vou para o culto, eu estou cansada. O meu pão é para o que não é prioridade. O meu pão é ficar com os meus amigos, sair para balada e largar meus filhos sozinhos. O meu pão é deixar os meus filhos no Natal e passar com os estranhos. E aí ele estava mostrando para ela: sua filha está endemoniada. Você está entendendo que não é certo tirar pão da mesa e dar para os cachorrinhos? Tirar de quem está na mesa com você, deixar de priorizar e de honrar quem te honra, para honrar quem não é prioridade na sua vida. É o que sobra. É se tiver, não é? Mas você não vai tirar o seu filho de quem está à mesa para dar para o cachorro. Eu peguei todo o seu almoço e vou dar para o cachorro. O almoço da minha filha e vou dar para o cachorro. E ela entendeu o recado. Não só ela entendeu, como ela rompeu a superficialidade do silêncio, as pedras do não. Ela rompeu o espinho de ser chamada de cachorrinho. Por quê? Porque ele estava ensinando para ela prioridade. E ela rompe aquele espinho e sabe o que ela faz? Você vai saber. Você vai saber quem você é na vida de uma pessoa quando você discordar dela. A contrariedade revela o que está no coração da gente. Assim como o não de Deus diz muito sobre a sua fé, em quem você está firmado. Responda o não de Deus com um sim para a vontade dele. Ainda que te doa ver Deus tirar algo da sua vida, ainda que você não entenda, Deus pode ter te
te dito um ainda não, porque tem alguns espinhos que precisam ser retirados da sua vida. Jesus vem ensiná-la. A mulher cananeia rompeu a contrariedade de Jesus e transformou um não em um sim. Jesus estava ensinando para ela as prioridades, para quem você tem dado pão e para quem você tem oferecido as suas migalhas. Para quem você tem oferecido os farelos da sua vida. O seu destino será definido pelas suas prioridades. A sua prosperidade em todas as áreas será definida pelas suas prioridades. Pode ver, a pessoa ela é muito sua amiga, ela é muito doce. Contraria ela para você ver quem ela é. Contraria ela para ver quem você é para ela. Porque se você contrariá-la e ela te amar, ela vai continuar do seu lado. Se não valer a pena, ela vai sair fora da sua vida. A pessoa contrariada, pronto, era minha amiga até o dia que eu discordei. Acabou a amizade. A contrariedade revela o que está aqui dentro. Mas ela disse algo tremendo. Ela venceu o silêncio, o deboche. Ela venceu a contrariedade de Jesus. E ali naquele momento que ele chama de cachorrinho, de uma forma gentil e delicada, os cachorrinhos, como ele chama os seus de ovelhas. Cachorrinhos porque são outros deuses que você adora. Cachorrinhos porque a sua filha não tem sido prioridade. Você está entendendo que você está tirando o pão da mesa e está dando farelo de você para quem deveria ter o pão? Deus merece o seu pão. Quem te ama merece o seu pão. O melhor presente, o melhor abraço tem que ser para quem te ama. Você tem que amar todos, mas você precisa priorizar quem ama você de verdade. Quem no seu dia mal, no dia da sua festa, no dia que você ganhar algo no trabalho, tem uma promoção, ganhou um dinheiro, fez uma conquista, eu quero chamar os meus amigos que oraram comigo, que estavam comigo, a minha família, e vou pagar um jantar para eles, porque eles estão do meu lado. O que a gente faz? Paga o jantar para os estranhos. Então a sua lista de prioridades, pensa, quem, se num dia furar o seu pneu ou você ficar doente, quem é a primeira pessoa que você vai ligar? Tem que ser essa primeira pessoa que você vai ligar na hora de comemorar. Tem que ser a mesma lista. E aí ela fala algo lindo, lindo e tremendo. Porque olha como Deus está operando uma libertação nela. Ela rompeu a ave de rapina e buscou ajuda para sua filha. Ela rompeu os espinhos, ela rompeu as pedras. Eu quero ser a terra boa. E aí ela dá uma resposta linda para Jesus. Mas ela replicou: estou aqui, estou focado, estou insistindo, eu quero me relacionar com Jesus. Eu entendi que Ele está me ensinando sobre prioridade, Ele está me libertando. Cada atitude de Jesus tem um propósito na Bíblia, não é à toa. É para trabalhar o nosso caráter, o nosso coração. E ela diz algo lindo: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem da mesa. Ela estava dizendo assim: Jesus, não importa se são migalhas, eu não vou te desperdiçar na minha vida. Eu não vou sair daqui sem comer, ainda que seja farelo, eu quero farelo. Eu não desperdiço uma oração, eu não desperdiço uma palavra, eu não desperdiço um amigo que mandou uma mensagem, que sonhou comigo. Eu leio, eu guardo, eu anoto, porque eu não desperdiço nada do que Jesus me dá. Os amigos, as palavras,
as orações, eu pego a minha Bíblia, eu anoto o nome, o dia que Deus falou comigo, o nome da pessoa, tudo. Eu não deixo perder uma vírgula do que Jesus me dá. Era isso que ela estava dizendo. Eu quero farelo. Eu quero um farelo. Eu quero tudo, Jesus. Ainda que o Senhor fique em silêncio, ainda que demore, ainda que a sua resposta não seja a que eu queria, ainda que eu me sinta sem o pão, Deus, cada farelo eu quero, cada fagulha, cada simples manifestação do seu poder, eu quero, Jesus, eu quero, eu não vou sair daqui, eu não vou sair da sua presença, eu não vou sair do seu caminho, porque eu quero a ti, Jesus. Eu quero a tua presença, eu quero a tua glória, eu não quero nada desse mundo, o mundo não pode me dar nada. O mundo é superficial, é felicidade mentirosa, é tudo superficial. Você volta para casa, está depressivo, está sozinho, sua vida está passando, e você deixou o seu pão lá, e dá o seu resto para Jesus. E mesmo invertendo ali, ele estava mostrando inversão de prioridades. Eu quero farelo. E aí ela rompe o não de Jesus e transforma o não de Jesus em sim. A resposta de Jesus para ela. Ele exclamou, ficou surpresa: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento, a sua filha ficou sã. Naquele exato momento, ela rompeu o silêncio, ela rompeu e ela entendeu que a filha era a prioridade. Ela entendeu que não era uma cura momentânea, Jesus queria mudar a vida dela toda. Ele não quer só te dar o dinheiro para pagar a conta amanhã, ele quer curar a sua má administração. Ele não quer só te dar a pessoa amada hoje, não. Ele quer curar a sua carência emocional que te deixa doente nos relacionamentos. Ele não quer te dar a peixe, ele quer te dar a vara. Vai te ensinar. E ela rompe o silêncio com a atitude dela. E Jesus fala: ó mulher, que fé que é essa? Já imagina você surpreender Jesus com a sua fé, surpreender Jesus com a sua fidelidade, porque você é previsível, o inimigo já sabe como você cai, que qualquer coisa você desanima, qualquer coisa você chora, qualquer coisa você se afunda, qualquer coisa, qualquer prato que o inimigo oferece é melhor do que uma vida com Deus. Agora você romper o silêncio, romper a contrariedade, romper a falta de resposta, romper quando as coisas não são como você gostaria, porque você sabe que Deus está te ensinando algo. Isso é ser imprevisível. Isso é surpreender Jesus com a sua fé. Ela não desanimou, aleluia. Ele não desanimou, aleluia. Esse tempo de espera, esse trajeto de espera dela era um processo de libertação na vida daquela mulher, para ela chegar finalmente à cura, de curar as suas prioridades que estavam erradas, como a terceira terra. Ela deixou de ser terceira terra e ali ela nasceu de novo. Não importa se eu coma farelo, não importa que eu diminua, mas que o Senhor cresça. Não importa que eu realize o meu sonho, é que eu realize o teu sonho, Senhor. Não importa a minha vontade, importa a sua. Ela entendeu o mistério, e naquele exato momento a filha dela ficou sã. Você fala assim, o milagre veio assim? Não, ele foi exato, ele foi na hora. De repente o problema insolúvel acabou. Por quê? Porque ela percorreu o caminho da libertação. Então não desanime, porque na sua espera tem um livramento escondido. Na sua espera tem uma reestruturação do seu caráter. Mais difícil do que a espera é a consequência de uma escolha errada, de um resultado que Deus não planejou para você. O fruto verde, ele amarra os dentes. O passado, ele amarga a boca. Mas o maduro, ele oferece
plenitude para quem desfruta dele. Espere o tempo de Deus, porque Ele está preparando algo grandioso para você. No tempo certo, a cura vai chegar. E nesse 2023 nós teremos desafios de viver pela fé, de romper impossibilidades, de romper limites. E assim como Deus proveu até agora, Ele vai continuar provendo na sua vida. Mas muitas vezes você vai precisar vencer o silêncio, você vai precisar vencer a contrariedade, você vai precisar vencer entendendo que nessa espera Deus está te libertando dos espinhos, para que você seja uma terra boa, que produz 30, 60 e 100. Você quer produzir 100? Então se coloque de pé em nome de Jesus, porque esse ano vai ser o ano de produzir 100. Vai ser o ano de produzir além. Hoje eu estava falando com a moça que trabalha lá em casa. A gente às vezes senta para conversar sobre Jesus. E eu falei para ela: olha, não tem nada na minha vida que não seja milagre e provisão. Nada. Tudo que eu conquistei, tudo que Jesus me deu, foi através de milagre. Foi através de provisão. Foi através de um não era do jeito que eu queria, para ser do jeito de Deus. E o jeito de Deus é perfeito. É muito melhor do que o que você espera. A gente, como pastor, a gente recebe muito não de Deus. Sabia disso? A gente recebe muito não, porque começa pela gente. Porque nós somos moldados no fogo, para a gente ter raiz profunda, porque senão você não suporta estar à frente da obra. Cada um que está aqui, você não imagina as lutas, você não imagina os espinhos que precisa romper para estar aqui, porque senão a gente não vai aguentar. E Deus, nisso tudo, Ele está aprofundando as nossas raízes. Para quê? Para que você possa crescer na presença dEle. Então entenda, você é como o cedro do Líbano, que às vezes está pequenininho diante das pessoas, mas que está aprofundando raízes. E quando a raiz ela encontra a rocha, ela encontra o obstáculo, ela não para de crescer, ela abraça a rocha. Assim, quando você estiver diante de um obstáculo, de uma adversidade, abraça a rocha que é Jesus. Abraça Jesus com todas as suas forças, para que você se torne a terra que reage à semente, a terra que prioriza a semente, a terra que ama a semente. Se você for essa terra, não importa a situação que nós vamos viver em 2023, importa qual terra você vai ser e quem está com você. Se o seu coração está aberto para essa semente, você vai ser mais que vencedor, mais que vencedora em Cristo Jesus. Hoje você vai colocar a sua vida no altar de Deus, as suas prioridades, as suas preocupações, porque Ele vai cuidar de você, Ele vai prover na sua vida. Creia que Ele vai prover, creia que Ele vai te sustentar, creia que a presença dEle vai te abraçar nessa noite. Você que entrou aqui preocupado, em 2023 Ele vai ser a nossa provisão, assim como foi nos anos anteriores. Nada mudou, Deus não mudou, o céu não mudou, Ele continua sendo a sua provisão. Creia nisso, creia nisso, creia no milagre. Márcia, traz sua agenda para mim. Ele vai ser a nossa provisão, como sempre foi. Você vai colocar agora a sua casa, o seu ano, a sua vida, tudo que tem te angustiado agora no altar do Senhor, porque Ele está cuidando de você. Creia nisso.
Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da sua vida, da sua casa, da sua família. Deus, se você tem sido essa terra ruim para Deus, se você tem dado os farelos para Ele, se você tem sido a terra ruim, é a oportunidade de você nascer de novo. É a oportunidade de você entregar essa área estéril para Jesus, porque a semente é boa, então seja boa terra. Se entrega para Ele, se entrega para Ele, entrega todas as áreas da sua vida para Ele, porque a semente boa está aqui. A semente boa está aqui. Seja boa terra e creia que seu 2023 será uma bênção. Ele vai prover o que você precisa, porque Ele é poderoso. Ele é a nossa provisão. Senhor, eu coloco cada vida em Tuas mãos. Eu coloco, Senhor, essa agenda em Tuas mãos. Eu coloco cada agenda aqui em Tuas mãos. Eu coloco cada trabalho aqui, cada lar aqui representado, cada família aqui. Deus, eu coloco cada vida diante do Teu altar, porque o Senhor é a nossa provisão. Seja boa terra. Reaja ao silêncio de Deus com um sim à vontade dEle. Reaja à contrariedade de Deus, porque Ele não permitiu que fosse como você queria, com um sim para Ele. Reaja com uma boa terra, e Ele vai prover na sua vida. Aleluia. Eu creio, Deus. Eu creio, Deus.